Amém. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes 3, versículos 12 e 13. A palavra de hoje tem como tema celebração, a vida de quem habita em Cristo. Celebração, a vida de quem habita em Cristo. Daí tem gente que vai me perguntar: apóstolo, mas não é Cristo que habita em nós? Cristo habita em nós e nós habitamos nele. Quando João escreve, ele fala assim: eu vou preparar-vos um lugar, e aonde eu for, eu vos levarei, para que vocês possam estar onde eu estou. Eu os levarei e os atrairei para mim mesmo. O Senhor nos chama a habitar nele, assim como ele habita em nós. Isso é o poder de se tornar um com o Senhor. Então, quando nós falamos de celebração, falamos da vida de quem habita em Cristo. Existe uma diferença de Cristo habitar em nós e nós habitarmos nele. Agora, quem habita em Cristo, quem tem sua vida, quando a Bíblia fala de edificada sobre a rocha, ela fala de alguém que habita em Cristo. É diferente de você carregar uma porção de Cristo. Eclesiastes 3, versículos 12 e 13 diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. Salomão, que escreve Eclesiastes, foi alguém que procurou observar a realidade da vida, foi quase que um filósofo da sua época, mas ele se inspirava em Deus. E uma das coisas que Salomão observa na vida é que as coisas de Deus, elas são perfeitas quando elas são vividas no seu tempo correto. É o próprio Salomão que diz que existe tempo para todas as coisas, né? Quão triste é não saber viver dentro das estações da vida. Eu usei triste para ser mais educado, mas como é ridículo a vida de alguém que não sabe viver dentro da sua estação, né? Como é feio uma menina, uma adolescente dos seus 8, 9 anos, né, tentar se vestir e se portar como mulher. Como é triste você antecipar sensualidade, sexualidade na vida de uma criança. Também do mesmo jeito que é ainda mais ridículo um senhor de 60 anos achar que tem seus 30 anos e dar em cima de menininha, e enfim, comportamentos fora do tempo, antecipar a idade de namoro, postergar a idade de namoro, tudo tem seu tempo na vida. E quando nós sabemos esperar os tempos em Deus, todas as estações da vida são maravilhosas de ser vividas. É lindo você ser criança, é interessante a descoberta da adolescência, é muito forte o vigor da juventude, como é gostoso o período da maturidade, e como seria perfeito se você pudesse juntar tudo isso, mas Deus faz cada coisa no seu tempo. E Salomão, ele escreve que em tudo isso, em todas essas estações, nós temos que aprender a alegrar. Ele entende da parte de Deus que em cada estação da vida, seja no tempo de chorar, seja no tempo de sorrir, seja no tempo de ganhar ou seja no tempo de perder, que cada fase da vida, ela não nos impede de ser feliz, que você pode se alegrar em cada uma das estações da vida, e que esse é o grande segredo da vida. Porque qual que é a grande estratégia do diabo? É colocar uma faca no teu pescoço e te falar: essa situação você não consegue mais ser livre dela. E parece que você fica pressionado o tempo inteiro, durante toda a sua vida, a solução de uma situação, e que enquanto essa situação não se resolve, você não é pleno.
O problema é que você pode esperar anos por essa situação e ela se resolve e depois surge outra. E é por isso que você vê pessoas que passam uma vida inteira infelizes, porque estão baseando e fundamentando os motivos de celebração a realidades ou circunstâncias externas, e fica um alvo fácil do diabo. Basta que ele ponha uma realidade externa diante de você e isso vem como uma faca no seu pescoço. Quantos de vocês já se sentiram assim? Eu cheguei a me sentir assim, pressionado por uma situação que eu não tinha como resolver. E essa situação vinha como uma faca e falava assim: cara, como que você sai dessa? Como que você vai ser feliz em meio a isso? Sabe quando perguntaram para Jesus, certa vez Jesus fala assim: olha, aquele que te ferir numa face, entrega também a outra face. Esse versículo é muito mais profundo do que a gente imagina. Jesus não está falando simplesmente de você apanhar e da outro lado falou, bate aqui de novo. Não. Nós temos duas realidades que comungam, que convivem, que é uma realidade visível e uma realidade invisível. A Bíblia fala, e Paulo escreve aos Coríntios e fala que tem um homem exterior e um homem interior. Nós temos uma realidade visível e uma realidade invisível. Nós temos a face do homem exterior, mas nós temos um homem interior. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, se você for pressionado no teu homem exterior, se de alguma maneira Satanás coloca a faca no teu pescoço, no teu homem exterior, apresenta para ele o teu homem interior, porque desse aí ele vai passar longe. Se ele colocar a faca no teu homem exterior, tenta ver se ele consegue atingir o teu homem interior. É inatingível. Ele treme quando ele imagina que você pode tratar com ele na perspectiva do Espírito, porque o único campo que ele ganha é na alma. Por isso que Jesus fala assim: te feriu numa face, dá a outra face. Dá essa realidade no Espírito que é inatingível, que é inabalável. E você vai ver como as coisas na vida começam a ficar diferentes. Como você pode, como é possível ser feliz e desfrutar e celebrar a vida em todo o tempo, independente da realidade que você esteja vivendo. Deus, o Criador, o Pai, é um Deus que celebra. Deus criou cada coisa que Ele criou, cada dia da criação, Ele celebrava a criação. Ele fazia e celebrava. E Ele é um Pai, e Ele tem prazer em celebrar a plenitude da sua manifestação ao mundo, que é o seu Filho. Cristo é a imagem visível de um Deus invisível. A plenitude da celebração de Deus está no Filho. Na verdade, toda a criação manifesta a grandeza do Criador. Toda a criação manifesta a Cristo. A criação é um pretexto onde Deus possa manifestar o seu Filho. Então Deus nos celebra porque Ele encontra em nós a Cristo. Porque Cristo sempre foi o alvo da celebração de Deus. Então a celebração faz parte da natureza divina. Repita isso comigo: celebração faz parte da natureza divina. Celebração não tem a ver com festa. Festa você faz em aniversário, festa você faz em datas comemorativas, festa você faz quando você conquista algo, quando você tem uma vitória. Celebração não tem a ver com festa. Celebração tem a ver com uma natureza. Os olhos do Criador são olhos de celebração. Ele olha e celebra. Quando a natureza de Cristo passa a habitar em mim, o simples fato de estar vivo é motivo para celebrar. Porque não se trata de uma resposta a algo que acontece. Se trata de uma natureza através da qual eu começo a enxergar a vida por uma outra perspectiva. E é muito diferente essa celebração que nasce de uma natureza, porque a natureza de Deus está ligada a uma palavra que se chama esperança, e não com alegria. A alegria, que é diferente de felicidade, ela é condicional. Agora, a esperança, ela também tem a ver com o tanto de expectativa que eu tenho de futuro. Então, se eu te falar que a alegria está ligada às condições, você me diria que quem é mais feliz, o povo europeu ou o povo latino? Se a alegria está ligada às condições que eu tenho, quem você acha que é mais feliz, o europeu ou o latino? Não,
Eu estou falando que são condições. Quem vive uma situação financeira melhor economicamente? O europeu ou o latino? Quem tem uma melhor condição de saúde, de estudo? Quem tem uma melhor estrutura, uma qualidade de vida? O europeu ou o latino? Agora, se a alegria está ligada a uma condição externa, quem deveria necessariamente ser mais festivo? O europeu ou o latino? Agora, quem é mais festivo? Por quê? Porque toda a capacidade de celebrar, ela não está fundamentada, nunca teve, em alegria. O latino, ele celebra mais porque ele tem mais esperança. A celebração tem muito mais a ver com esperança do que com alegria. O europeu é mais frio, e vou te dizer mais, os índices de suicídio na Europa são muito maiores do que na América Latina. Os índices de suicídio no Japão são maiores do que no Haiti. Por quê? Porque quando você chega numa condição de vida que você tem tudo, você tem finanças, você tem saúde, você tem qualidade de vida, mas ainda te falta algo, você não tem mais esperança, não tem mais nada para melhorar. Agora, quando você vive uma situação que qualquer coisinha melhora, você vive com esperança. Veja como nós somos. Bolsonaro ganhou a eleição, a gente já se encheu de esperança. A gente não sabe se o cara vai ser bom ou não, mas nós sempre temos gatilhos de esperança. O brasileiro é um povo que acredita sempre. Já virou nossa marca, não é? Acreditamos sempre. Se nós não acreditássemos, não estávamos nem aqui. Olha para quem está do teu lado e fala assim: parabéns por ser brasileiro. Nós temos que nos alegrar pela nossa nação. Mas eu quero só que você entenda isso, que a esperança, ela produz muito mais vida do que a própria condição externa. Por isso que é uma mentira a gente ficar achando que quando as coisas melhorarem, nós seremos mais felizes. Isso não é uma verdade. Isso é uma grande mentira, que Satanás vai alimentando uma maneira de pensar, uma cultura, um pensamento, porque assim ele te mantém sempre insatisfeito. Sempre insatisfeito. O dia que você casar, você vai ser feliz. O dia que você pagar suas contas, você vai ser feliz. E ele vai alimentando você, como se a alegria, sobre se a plenitude de vida tivesse ligado a essa condição. É como se ele falasse para você: espera para celebrar. Você não tem motivo para celebrar hoje. E quantas pessoas que vocês já viram que tem dificuldade de fazer festa, que tem dificuldade de celebrar a vida, porque parece que sempre estão com essa faca no pescoço, falando: eu não tenho motivo para celebrar. Olha a realidade do que eu estou vivendo, você vai me falar para fazer festa? Mas o problema é que a gente não entende que nós estamos tratando de aspectos invisíveis. A celebração, ela não só faz parte da natureza divina que habita em nós, como ela é o desejo de Deus para os seus filhos. Deus, no antigo pacto, ele começa a ensinar o homem através de historinha, é como se fosse uma cartilha, e estivesse falando assim: ó, vamos fazer 2 patinhos na lagoa, é o número 22, Deus vai desenhando de uma forma bem didática, para que a gente compreenda as coisas. Então ele fala assim: eu quero que vocês entendam o que é possuir uma natureza de celebração. Então, já que hoje vocês ainda não têm, vocês estão caminhando para isso, então eu vou ensinar uma coisa para vocês, eu vou instituir muitas festas. Se você olhar a Bíblia é um livro que, como tem festa. Cada uma dessas festas, elas tinham um único propósito: ensinar o homem o poder da celebração. Agora, cada uma dessas festas apontavam para quem? Todas as festas bíblicas, se você vê a festa dos tabernáculos, se você vê a festa de Pentecostes, se você vê a festa dos pães asmos, se você vê as festas das trombetas, cada uma das festas estabelecidas por Deus, elas de alguma maneira apontavam a Cristo. O tabernáculo apontava para a realidade do Cristo que iria habitar em nós, as trombetas apontavam para o poder da ressurreição, Pentecostes apontava para a vinda do Espírito Santo, do Cristo que viria habitar em nós. A festa dos pães asmos, ele era o pão vivo que desceu do céu. E cada festa, Deus estava falando: vocês vão aprender a celebrar. Celebrar quem? A Cristo.
ele começou a treinar o povo na celebração. E pensa numa galera que sabe fazer festa, são os judeus. Casamento de judeu, festa de noivado de judeu, Tiagão, você ia, ó, as economias iam embora, cara. 7 dias festejando, celebrando a vida, celebrando Deus. Um dos primeiros textos onde se fala de celebração na Bíblia é quando Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito. Olha que coisa interessante. O povo era escravo, diz a palavra que o clamor do povo subiu diante de Deus, porque eles estavam sendo oprimidos pelos egípcios, e daí Deus libera uma palavra a Moisés. Êxodo capítulo 5, versículo 1 diz assim: e depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Olha que Deus mais doido. O povo é escravo, o povo está sendo oprimido. Sabe qual é o desejo de Deus com relação a esse povo? Olha, gente, vocês vão sair daí, agora eu vou dar uma comida boa para vocês, vou chamar o Jefão para fazer uma comida top para vocês comerem, vocês passaram muita situação difícil no deserto. Eu vou comprar roupa nova para todo mundo, porque eu estou triste de ver vocês aí com essas roupas batidas. O que entristecia Deus na opressão do povo é que eles perderam a capacidade de celebrar. O que indignava Deus é ver aquele povo oprimido por uma situação, falando: não, vocês vão lá para o Faraó, eu quero transitar vocês de um lugar para outro. Para quê? Para que vocês me celebrem. Sabe por quê? Se tem algo que Deus não quer que se perca na nossa vida, é a capacidade de celebrar. E quando essa capacidade de celebrar está se perdendo, Ele intervém de alguma maneira para nos acordar e falar: celebra, celebra, eu não quero você escravo das circunstâncias. E Ele envia o seu servo e fala: eu preciso que você solte o meu povo. Quem está te falando isso? O eu sou. Que história é essa de eu sou? O Senhor está falando, cara. Solta. Mas para quê? Para ir fazer uma festa. Aonde? No deserto. Quantos aqui atravessaram dias de deserto? Eu quero te dizer que o primeiro convite para uma festa que Deus faz na Bíblia é no deserto. Então, se nós fôssemos crentes que sabemos ler a palavra, quando você fala assim: ai, irmão, como que estão as coisas? Estou numa luta, estou no deserto. Fala assim: irmão, vai ler a Bíblia, cara. Deserto é lugar de festa, não é lugar de ficar chorando e gemendo. Porque Deus tirou o povo do Egito para celebrar no deserto. Porque o deserto aponta algumas coisas para mim e para você. O deserto, ele não só é um lugar onde a gente perde o controle das coisas, que parece ser ruim, mas onde a gente aprende a ver Deus cuidando de cada detalhe da nossa vida. Deserto não é um lugar de sobrevivência, deserto é um lugar de mudança de governo. Mais do que isso, no deserto, na verdade não tinha a ver com o ambiente, porque a celebração não tem a ver com circunstâncias, a celebração tem a ver com o lugar onde você vive. Então Deus fala assim: eu vou te arrancar do Egito e vou te levar para Canaã. Isso tem uma simbologia profética. Eu vou te arrancar de Adão e vou te conduzir a Cristo. A terra prometida era um símbolo da grande promessa de Deus para nós, que é Cristo. Quando nós saímos do mundo, Deus nos arrancou do Egito. Quando nós chegamos a Cristo, Deus nos colocou em Canaã. Então, quando Deus está falando assim: olha, vocês vão sair do Egito e vocês vão celebrar uma festa para mim. Sabe o que Deus está falando? Que a grande celebração que deve haver nas nossas vidas é porque nós morávamos num lugar e hoje nós moramos em outro lugar. Você podia ter dado um glória a Deus por isso. Aonde você habitava antes de entregar sua vida a Cristo? Você habitava, meu irmão, nas trevas, na escuridão. A palavra de Deus nos diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Todas essas palavras são analogias. Ele nos transportou do Egito a Canaã. Esse transporte era o lugar que eu habitava num lugar e fui transportado para outro. Eu fui transladado para outro. Então o motivo para celebrar é o lugar aonde eu estou, não é a circunstância à minha volta. Eu estou no deserto, mas eu mudei de lugar.
Eu estou no deserto, mas eu não sou mais escravo. Eu estou no deserto, mas eu estou em transição. Eu estou no deserto, mas eu estou na iminência de conquistar a plenitude de Cristo. Eu estou no deserto, mas Deus já interveio na minha vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Olha para quem está do teu lado e fala assim: você precisa aprender a celebrar. Êxodo 3:8 diz assim: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma outra terra, para fazer subir daquela terra a uma larga terra, a uma terra que mana leite e mel. Sabe o que o Senhor está nos falando aqui? O negócio de Deus não era a opressão do egípcio, o negócio de Deus era mudar o povo de terra. Era mudar o povo de terra, era mudar o lugar de habitação, era o lugar onde você está, é a perspectiva que você tem da vida. Quando Deus te muda de terra, quando Ele te transporta de um lugar para o outro, Ele quer que no mínimo você comece a celebrar. Quando Deus muda o povo do Egito para o deserto, Ele começa um ensinamento sobre celebração. Agora é festa. Mas Senhor, todo dia tem que ir lá recolher o maná, senão a gente não come. É festa. Eu vou pôr festa perpétua, vocês têm que aprender a celebrar. Primeira festa que vocês vão fazer é a Páscoa. Vocês foram libertos. A Páscoa simboliza quem? Repita comigo: Cristo. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Depois pães asmos, o pão vivo, Cristo, nosso alimento. Tinha a festa da expiação, quem é o perdão dos nossos pecados. Todas as festas, até mesmo do casamento, que havia uma festança para os casamentos. O casamento era o maior ato profético da união de Cristo com a igreja. Todas as festas bíblicas apontavam para Cristo, porque toda celebração está em Cristo. Quando nós falamos de mudança de terra, nós falamos de mudança de natureza. Quando eu saio de Adão e entro em Cristo, eu recebo uma natureza de celebração. Não tem mais a ver com circunstância, não tem mais a ver com o que acontece fora, mas tem a ver com uma festa que acontece dentro. Eu acho que nesse aspecto o apóstolo L já entendeu isso há muito tempo. Ele aprendeu a ter risada interior. Você precisa aprender a rir de dentro para fora. Você não espera a situação mudar, você celebra por dentro. Se toda celebração tem a ver com Cristo, só pode de fato celebrá-lo quem pode vê-lo além das circunstâncias. E esse princípio está evidente desde esta primeira ordem de Deus a Moisés. Quando você abre em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele relata no espírito o que aconteceu no natural. O escritor de Hebreus nos ajuda a ter essa leitura daquilo que estava acontecendo com Moisés, que é uma sombra para nós. Eu não sei a realidade do que você está passando hoje, eu não sei o nível da tua dor, eu não sei o tamanho do teu problema, mas eu sei que nós temos um espírito de celebração, e esse espírito de celebração de dentro é capaz de mudar uma realidade exterior. Você não pode sucumbir às circunstâncias, você não pode se abater diante dos problemas, você não pode deixar que a realidade natural seja mais forte que a realidade invisível. Hebreus 11, 24 ao 28 diz assim: pela fé, repita comigo, pela fé. Pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, vendo como o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. A palavra descrita pelo escritor de Hebreus, quando fala assim, como filho, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, é a palavra uios. Uios é a palavra utilizada para um filho maduro capaz de administrar os tesouros do pai.
Então aqui o que está descrevendo é o seguinte: Moisés recusou ser herdeiro, administrador, quando ele atingiu uma condição natural, para administrar todos os tesouros do Egito, para ter a segurança financeira do Egito. Ele trocou toda a realidade visível, e pela fé, ele olhou o invisível, aceitando, a Bíblia diz, o vitupério de Cristo. Mas como assim? Aonde estava Cristo quando Moisés estava passando por tudo isso? Jesus nem havia nascido. Cristo não havia se manifestado através do homem Jesus, mas dentro da sua eternidade, Cristo já se movia em todo o antigo pacto. E quando um homem resolve trocar o invisível pelo visível, a fé o conduz à pessoa de Cristo. Moisés foi conduzido a Cristo pela fé. Todas as vezes que você troca viver uma realidade visível pelo invisível, Deus te mergulha em Cristo. Eu estou te falando de uma experiência pessoal de vida, de quando as circunstâncias chegaram diante de mim, eu tinha duas escolhas: sucumbir a elas, ou escolher o invisível. Quando eu escolhi o invisível, inconsciente, sem saber, eu estava dando um mergulho mais profundo da minha vida em Cristo, porque o que aconteceu com Moisés acontece com todo mundo. Então quando me perguntam: apóstolo, o que eu posso fazer para viver a realidade do novo pacto? Tem duas coisas: você pode se render ao governo de Deus, abrir mão da tua vontade e passar a viver por uma realidade invisível, porque a Bíblia diz que o justo vive por fé. Está um cheiro de queimado. Acho que o fogo está... É o churros do Fábio? Então está queimando o churros. Moisés não aceitou uma identidade egípcia. Moisés não aceitou a estabilidade do Egito. Sabe o que eu mais vejo hoje na vida dos crentes? É orando a Deus pedindo estabilidade. Isso é uma insanidade, essa oração. Deus me dá uma estabilidade profissional, Deus me dá uma estabilidade emocional. Cara, você veio para o lugar errado. A vida com Deus é uma aventura. Deus não gosta de estabilidade. Se Deus fosse um cara da nossa pegada assim, da galera mais jovem, Deus ia ser um cara que gostava de saltar de bungee jump, voar de asa delta. Deus é um cara radical. Eu quero um trabalho público, porque daí eu me aposento sempre. Olha, eu vou te falar, esse tipo de pensamento não entra na mente de Deus. Enquanto você quer ter a estabilidade de anos de trabalho, Deus fala assim: não, deixa eu te sustentar no deserto, o lugar que eu quero que você festeje. Ai, que legal, Senhor, como que é lá? Todo dia o maná vai, uma vez por dia. Mas não dá para recolher pelo menos no sábado e domingo para eu dar uma descansada na sexta? Não dá. Só no sábado eu deixo você recolher por 2 dias. Todo dia você vai ter que recolher o maná. O que significa isso? É a transição de um lugar de escravidão e segurança para um lugar onde você é livre, mas completamente dependente dele. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Não é um lugar onde você é independente, aonde tudo na sua vida é tranquilo. Não, a palavra diz: no mundo vocês terão aflições, mas ficarão ainda, agora é a versão segundo cristiano, mas ficarão ainda mais aflitos aqueles que quiserem ter o controle da sua vida. Quando eu troco a satisfação presente pela promessa futura, eu queria que você guardasse isso, porque o Espírito Santo me falou muito claro essa frase nessa tarde. Quando eu troco a satisfação presente pela promessa futura, eu não estou trocando o certo pelo duvidoso, eu estou trocando aquilo que é terreno pelo que é eterno. Eu vou repetir. Quando eu troco a satisfação presente, isso aqui, meu amigo, se encaixa em tudo que você pode imaginar. Eu namorei com a Leila por 3 anos. Nós escolhemos nos casar virgem. Nós escolhemos trocar a satisfação presente por um investimento futuro. Eu não tinha 10% do conhecimento bíblico que a maioria de vocês tem, recém-convertido.
eu não tinha paternidade espiritual, eu não tinha discipulado 1 a 1, eu não tinha o nível de palavra que nós nos alimentamos nessa casa, mas eu decidi trocar o benefício do prazer presente para construir algo por fé, que eu tinha acabado de receber, e eu acreditava que seria assim, porque a palavra diz assim. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, a corte não é uma privação, o que nós estamos tentando te ensinar é um caminho mais excelente, que vai te produzir um casamento abençoadíssimo. Eu hoje estou há 20 anos com a Leila, cada dia mais apaixonado por ela, vivemos a plenitude do que é um casamento, mas nós decidimos um dia trocar o prazer presente por uma realidade futura. Eu não consigo conceber essa dificuldade em caminhar em santidade. Só pode ser uma coisa, não há uma mudança de natureza, você ainda está no Egito, porque a natureza de quem está em Cristo, ela manifesta celebração e vida, ela não fica escrava dos antigos hábitos e práticas. Então se renda, porque é muito difícil estar no deserto com saudade de comer o alho poró do Egito. É muito triste estar caminhando em direção a uma promessa e todo o tempo falar, cara, será que vai dar bom isso aqui? Parece que lá no mundo era mais legal. É horrível a pessoa caminhar nessa incerteza. O casamento é isso. Você pode escolher uma esposa pelo sexo presente, por um corpo bonito hoje, por uma aparência que te agrada hoje, ou por um propósito em Deus. E daí você tem que sair de uma realidade visível e entrar no invisível e falar, Senhor, me mostra no Espírito. Emprego é a mesma coisa. Tem pessoas que mudam de emprego por causa de salário. Quem está em Cristo não vive por salário, vive por propósito. E daí o cara vem e muda e transporta toda a família de uma cidade para um outro lugar, porque ele vai ter 10% de aumento. Olha que falta de visão espiritual da realidade do que é a vida. Todos os desafios que eu passei na minha vida, eu não ousei me mover sem ouvir a voz de Deus. Seria muito mais confortável se mudar de cidade. Mas o Senhor falou assim, não, fica. Eu quero tratar com você. Ser governado pelo Espírito é não permitir que as circunstâncias interfiram nas decisões. Ministério é a mesma coisa. Sempre nós colocamos diante das nossas escolhas situações naturais. Não gostei da palavra de hoje, não gostei do jeito que o pastor agiu, não gostou de uma coisa e toma a decisão de se mudar. As nossas mudanças não são circunstanciais. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Olha só, quando Deus cria o homem, Ele cria Adão em espírito. Adão era espírito, Adão era alma vivente, Adão era espírito. Ele tinha uma alma e habitava num corpo. E Deus fez o homem integral. Esses dias, eu não sei o que eu postei na internet, daí já vem aqueles comentários teológicos, não, porque a tricotomia, porque eu creio no homem integral. Corpo, alma e espírito integrais. Mas a própria Bíblia nos mostra, Paulo descreve a separação de homem exterior e homem interior. A realidade é que o homem possui integralmente corpo, alma e espírito. Eles estão totalmente interligados, mas eles existem de maneira separada. E o que acontece no Éden é que quando Adão cai, ele cai na sua condição espiritual. O pecado atinge a realidade do homem espiritual de Adão. Então a alma, que era governada pelo Espírito, ela agora se apega à carne. Quando a alma se apega à carne, então se forma o que o Paulo chama de homem exterior. Carne e alma totalmente interligados.
Quando a alma e a carne ficam interligados, isso é um perigo que acontece na minha e na sua vida. Nós tentamos responder às nossas fragilidades da alma através da carne. É por isso que uma mulher, quando está frágil, é facilmente seduzida no sexo, porque ela tenta suprir uma carência emocional na carne. E quando nós somos governados pela alma e carne juntos, nós estamos diante de um abismo, de um precipício. As nossas decisões não são espirituais, as nossas decisões não são inteligentes, são instintivas. Eu reajo por instinto. A diferença de um homem conduzido por alma e carne é muito pouco da diferença de um cachorro tomando decisão. Você se move por instinto, você é governado pelos 5 sentidos. O cheiro mexe com você, a visão mexe com você. É isso que a Bíblia chama de sedução. As coisas desse mundo passam por você e te seduzem. E quando Paulo fala do homem exterior e do homem interior, ele fala dessa característica da carne e da alma tentarem uma saciar a outra, mas não conseguem. A alma não consegue se saciar na carne, porque a alma é insaciável. Então a mulher vai porque está carente e quer saciar a sua alma, as suas emoções, e tem uma relação. Ela fica pior depois que ela teve, porque ela recebe culpa. E é um perigo você tentar, é um círculo vicioso a alma tentar se saciar na carne. O texto de Provérbios fala a respeito de uma sanguessuga. E quando o Provérbios fala dessa sanguessuga, é uma das analogias e uma das maneiras de tentar se explicar a realidade da alma. E essa sanguessuga é chamada pela Bíblia de sanguessuga Dada. Deus é criativo até no apelido da sanguessuga. Dada. Sabe por quê? Porque ele está apontando a realidade da alma. A característica da alma é sempre de receber. Por isso que nós falamos que uma pessoa almática, ela está sempre insatisfeita, porque ela acha que ela se satisfaz quando ela recebe algo. Então ela está sempre pedindo para Deus, ela está sempre querendo algo, ela sempre espera algo de todo mundo. As expectativas dela são sempre altas numa amizade, num relacionamento, porque ela tenta se saciar com o que ela recebe. Isso é uma natureza da alma. Não tem como você tentar disciplinar isso. Não tem mentoreamento para governar a alma. Não tem como você trabalhar e colocar uma camisa de força e ficar 10 anos na igreja e falar assim: cara, minha alma está sob controle, por um tempo. A única solução é você voltar a ela à condição de Adão antes da queda. Só que tem uma condição ainda superior à de Adão antes da queda. Adão tinha um espírito, mas ele não comeu da árvore da vida. Agora nós hoje podemos nos alimentar da árvore da vida, que é Cristo. E quando nós nos alimentamos de Cristo, é como se Cristo viesse. Eu não sei nem como a gente pode falar isso de forma nutricional, Bárbara, mas ele pudesse produzir, é quase como um Role 30, ele produz um equilíbrio interior, ele põe as coisas no seu lugar. Ele volta a alma para o seu lugar. E a alma que estava se apoiando na carne para satisfazer, não é que ela deixa de existir, agora ela passa a se satisfazer no Espírito. Daí nós encontramos equilíbrio, porque o Espírito ele é pleno em si mesmo. Imagina um copo vazio, um copo cheio. A alma é um copo constantemente vazio. Ela tem necessidade de ser saciada, e ela busca isso na carne, quando ela está apoiada na carne. Quando ela se desliga da carne e vai para o Espírito é um copo cheio. Sabe qual que é a natureza do Espírito? É derramar. Enquanto a alma quer se encher, o Espírito quer derramar. Enquanto a alma quer para ela, o Espírito quer dar. Por isso que a Bíblia fala, é melhor coisa dar do que receber, porque quem dá está no Espírito, quem recebe está toda hora recebendo da alma. Se eu estou em Cristo, eu tenho algo a dar. Eu entro num casamento buscando fazer o outro feliz, porque eu tenho para dar, e não buscando ser feliz pelo que ele tem para me dar, senão eu me frustro. Eu não posso entender nada do que eu estou falando, se essa natureza não se ajusta. Eu não tenho capacidade de celebração, eu só sou um cara reativo.
Nossa, hoje, cara, essa semana foi uma bênção, estou celebrando. Essa semana foi terrível, não tenho motivo para celebrar. Quantos de vocês sabem do que eu estou falando? Tirei nota alta na escola, vou celebrar. Tirei nota baixa, não vou celebrar. Esses dias eu fiz uma loucura lá em casa. A Bruna chegou, tirou uma nota baixa, e eu falei, vamos celebrar. Ela falou, que isso, pai? Eu falei, vou dar um presente para você. Você não é uma nota para mim. E eu quero que isso marque o teu espírito. Você não é uma nota para mim. A sua nota baixa ou a sua nota alta não muda o motivo de eu celebrar a tua vida. Cara, aquilo produz uma revolução na cabeça da criança. Aquilo produz uma transformação na concepção do que é a vida. O nosso sistema educacional mede as pessoas por nota. Quantas crianças vão crescendo, se tornando adolescentes, se sentindo impotentes por causa de uma nota? Ah, os meus amigos na escola tiram 10, eu não consigo, não tem problema. Todos os caras que tiravam 10 na minha época se transformaram em caras insatisfeitos com a vida, não cresceram profissionalmente, mas os caras que não iam bem, que repetiram de ano, se tornaram excelentes empresários. O nosso sistema educacional não tem capacidade de avaliar o que você carrega por dentro. Nós carregamos o poder da vida e da celebração. Aleluia! Aleluia! Mateus capítulo 2, versículos 9 ao 11 diz assim: tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles as estrelas, regozijaram-se com muita alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abriram seus tesouros, e ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Se nós estávamos olhando Moisés no antigo pacto, apontava através de sombras das festas uma celebração para Cristo. Quando eu estou começando a caminhar para o novo pacto, Jesus está nascendo, o Senhor volta a trazer uma sombra. Toda a celebração está em Cristo, mas a celebração em Cristo não é visível. Todos os que esperavam por um Messias não conseguiram identificar Cristo em Jesus. Todos que esperavam, os judeus esperavam por anos, tinham palavras proféticas e não conseguiram identificar Cristo naquele menino na manjedoura. Mas haviam três homens proféticos, que olharam para o invisível e conseguiram ver numa estrela no céu um sinal profético que apontava para Cristo. Esses três caras foram e fizeram você imagina o nível de loucura, fizeram uma festa lá na manjedoura, 3 reis, os caras chegaram com dinheiro, com riquezas, dentro de uma manjedoura, porque eles conseguiram ver o que ninguém via, e ali eles levaram os seus recursos, e eles começaram a celebrar a vida. Todas as vezes que eu entendo o poder da celebração, eu invisto naquilo que eu celebro. Eu invisto no que eu celebro. Sabe, nesses dias que eu tenho tido a oportunidade de sair para algumas cidades para lançar o livro, eu percebi uma coisa interessante. Tem igrejas que recebem as palavras de ressurreição com tanta vida, com tanta violência no espírito, que a consequência disso é uma celebração. É como se eu passasse por lugares que já me conhecem há anos. As pessoas vêm com um carinho tão grande pela palavra que receberam, pelo Cristo que se manifesta, que de senhorinha a criança, eu recebi no último culto que eu preguei em Curitiba, 20 cartinhas de criança de 8 a 10 anos. Eles foram para o culto infantil. Eu não sei se isso para você não faz sentido, para mim faz muito sentido. Quase 20 cartas de crianças, apóstolo Cristiano, você é uma bênção na minha vida. E não foi orientado por professor. Eles foram para a aula depois, no meio da palavra, e a professora falou, vocês vão fazer uma carta para entregar para alguém. 20 decidiram, nunca tinham me visto na vida. Nessa igreja onde isso aconteceu, eles semearam na minha vida de uma forma financeira poderosa. Eu nunca tinha recebido uma oferta daquela. Porque você não celebra alguém que você não investe.
Se você celebra alguém e não investe, você nunca celebrou, ou você nunca entendeu o que é celebração. Você imagina se eu falo que eu celebro a minha esposa e não tenho disposição de comprar uma roupa para ela, não tenho disposição de fazer o melhor para ela, não tenho disposição de investir na vida dela, eu não estou celebrando, eu estou convivendo. A celebração, ela produz atitudes de festa. Esses reis chegaram diante de Jesus naquele lugar simples, uma criança que ninguém conseguia perceber que tinha valor, e eles trouxeram tesouros naquele lugar, porque toda celebração a Cristo, ela movimenta isso. Uma das maiores lições que eu aprendi da minha vida foi nesse tempo, foi entender o que é celebração. Se eu pudesse ensinar isso a todas as pessoas, e eu tenho falado muito com meus filhos, eu falo assim: aprendam isso agora, porque na verdade eu aprendi isso de fato, não só com o Senhor, mas principalmente com a minha esposa. Eu falei isso ontem aqui. Se eu pudesse trocar o nome da Leila, eu dava a ela o nome de celebração. A Leila é a celebração em pessoa. A Leila tem vida, ela manifesta vida. Eu nunca tive o perfil de um cara que celebra, por uma natureza mais calado, mais introspectivo, mais tímido, mais fechado. Quando nós nos casamos, desde que a gente se casou, todo aniversário, deu meia-noite, às vezes eu posso estar dormindo, ela me acorda e leva um bolo, nem que seja um bolo do tamanho de um brigadeiro, mas tem um bolo da meia-noite. E daí as crianças nasceram, se repete com as crianças. Cada vez que eu fico 1 ou 2 dias fora de casa, quando eu volto tem uma celebração. Quando eu vou no retiro, que eu volto, a minha casa está cheia de bola de bexiga. Eu falei: amor, fiquei 1 dia fora. Ah, mas a gente está celebrando que você voltou. E isso vai impregnando. Quando a Leila vai para o retiro e eu estou em casa, a Bruna: pai, a gente não vai fazer uma festa, a mamãe está voltando. A Bruna está aprendendo direitinho, está sendo discipulada pela mãe. E vai eu lá comprar bola de bexiga, escrever com batom no espelho, e tem que fazer tudo. E não tá, isso nunca teve em mim. Mas eu fui aprendendo a celebrar com ela. Sabe o que é você acordar num dia normal, numa segunda-feira, cheio de coisa para resolver? Ela fala assim: vamos tomar um café junto. Eu falei: mas hoje por quê? Mas não tem porquê, amor, vamos. E daí a gente para. Vai lá no bistrô saudável, depois a gente acerta aí, tá? 9 horas da manhã, numa segunda-feira, para tomar café os dois e ficar rindo sozinho. Porque a Leila sabe celebrar a vida. Agora, ela chegou no ápice da insanidade, no dia que nós atravessamos o maior baque dos processos que nós passamos de vida, que eu cheguei em casa que eu estava arrasado, triste, abatido, e ela abriu a porta e falou assim: amor, hoje nós precisamos celebrar. Eu falei: amor, hoje não rola, não consigo expressar uma palavra, eu quero só ficar quieto. Isso é uma característica minha, eu tenho que entrar na minha caixa do nada, eu preciso de alguns momentos sem pensar em nada, quieto, sem ninguém falando comigo. Quando nós saímos para viajar, para mim o Felipe foi um companheiro de viagem perfeito, cara. A gente voltava da viagem, entrava no quarto, ele ficava quieto, né, Felipe? Quando a gente queria falar, falava 10 minutos, a gente se entende no nosso... O apóstolo ele também é bom nisso, eu e ele a gente se entende. Cara, mas teve um dia que eu viajei com o Jefão. Gente, você não tem noção desse Jefão. Eu chegava do culto, cara, eu entrava, estava cansado. Você sabia que a pregação, ela produz mais cansaço que uma maratona? Você pregar, você tem uma realidade no físico e no espírito. E eu chego cansado, às vezes querendo refletir sobre o que eu falei, falar com Deus. Eu sentei na cama e ele começou a falar. Não, porque papapá. Falei: cara do céu, como que a Marta aguenta isso? O cara fala pra caramba. Nem vou contar o que aconteceu na madrugada, hein, Jefão? Mas eu tenho essa necessidade. Eu tenho a necessidade de ficar quieto. É a hora que eu medito, é a hora que eu vou refletir. E num dia de pancada daquele, eu chegar e ouvir: olha,
Deus nos falou que é celebrar. Eu falei, cara, não tem nada a ver com a minha natureza. Eu falei, eu vou tomar banho. Fugi pro banheiro. Porque lá em casa tem outra coisa, onde você vai todo mundo andando atrás, assim, ó. Cara, quem convive comigo sabe o que eu estou falando é verdade. Eu sento na beira da cozinha para comer, daí senta a Leila, a Bruna, todo mundo dos lados. Ah não, a gente não quer comer, só quer conversar. Só que daí começa todo mundo a beliscar do meu prato. E daí eu saio e vou para a sala de televisão. Nossa, por que você saiu daqui? Vamos lá, vai todo mundo para a sala. E naquele dia eu entrei no banheiro correndo, e sem o risco de que entrassem atrás de mim, eu entrei no banheiro e fechei a porta. Ufa. Daí abri o chuveiro, eu falei, Senhor, que dia. E o Espírito Santo me fala assim, eu quero a tua celebração. Eu saí do quarto e falei assim, amor, você tem razão. Chama as crianças. Nós nos reunimos num dos dias mais difíceis da minha vida e fizemos uma grande celebração ao Senhor, na cama. Grande não na estrutura da festa, grande naquilo que o nosso espírito foi impelido a fazer, arrebentar a natureza humana, a realidade visível, e pelo invisível começar a glorificar a Deus. Falar assim, Senhor, Tu tens o controle de todas as coisas, o Senhor sempre cuidou de nós, tudo que temos vem de Ti. Então se o Senhor está tirando, não tem o que se... Aquilo começou a produzir uma vida dentro de mim. A celebração, ela produz vida, ela te arranca de uma sensação de perda, e ela começa a te levar a um cenário que você vê que toda perda se transforma em festa, que na verdade nós somos conduzidos a um lugar de dependência em Cristo que não tem perda. Sabe, quando você vê Jesus diante da morte de Lázaro, quantos se lembram da cena de Jesus diante da morte de Lázaro? Marta e Maria chamam, Jesus chega, está aquele cenário de caos, o cara já cheirando mal. Daí ele vai diante do sepulcro, e daí quando ele vai diante do sepulcro, diz a palavra no versículo, menor versículo da Bíblia, que Jesus chorou. Então a gente imagina assim, se Jesus chorou, ele não tem capacidade de celebrar, porque no dia de choro não dá. Mas aí ele faz algo que exatamente igual eu e você faríamos. Ele olha para o sepulcro, uma pessoa que você ama está ali morta, as pessoas depositam expectativa em você, o que você vai fazer? E daí você olha para o sepulcro e fala assim, Deus, cadê você? Aonde o Senhor está no meio dessa história? Por que o Senhor permitiu isso com meu amigo? Eu sou teu filho, você vai me envergonhar diante desse povo? Foi essa a oração de Jesus? É engraçado que Jesus nem ora. Você não vê Jesus falando assim no sepulcro, agora por favor gente, por favor traz o azeite, levanta o som do teclado, agora eu vou começar a orar. Lázaro, em nome de Jesus, que sou eu mesmo, eu quero te falar, sai. Você vê Jesus fazendo assim? O que Jesus faz? Ele nem ora, cara. Ele fala assim, Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Pai, eu te dou graças. Pai, eu te agradeço. Pai, eu celebro o teu nome, porque antes de qualquer coisa eu sei que o Senhor sempre me ouve. A gente precisa sair das nossas orações pentecostais e aprender que celebrar tem muito mais a ver com Deus do que ficar fazendo meia dúzia de oração. Quando você celebra, você se assemelha mais a Deus do que quando você fica pedindo em oração. Sabe por quê? Porque celebração não é reação a uma vitória, é um estado de gratidão contínua de quem sabe que Deus tem o controle em todo o tempo. 1 Pedro 4,13 diz assim: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Você quer experimentar alegria e regozijo? Então você precisa também aprender da aflição de Cristo. Então as aflições, elas não vêm na nossa vida para produzir tristeza, elas vêm na nossa vida para nos matar. Você fala assim, uau, que boa notícia. Mas matar a nossa natureza adâmica, porque quando a gente arranca essa natureza adâmica
que é a natureza daquela hiena que fala, ó dia, ó céus. A gente recebe a natureza de Cristo, que é uma natureza de celebração. E daí, meu irmão, pode qualquer circunstância externa estar passando, a celebração é um estado contínuo de espírito. Você já ouviu falar de estado de espírito? Celebração é um estado do espírito mesmo, é uma condição do espírito. E eu quero te dizer algo profeticamente nessa noite. Eu falei isso antes de começar a palavra. Na verdade eu anotei porque o Senhor me falou, fale isso. Mas eu me empolguei tanto, eu estava com isso tão... que eu falei antes de pregar o que era para falar no final. Mas o Senhor me disse, diga a eles profeticamente, que o Senhor está produzindo algo novo em nós a partir dessa noite. Se vocês receberam 5 anos atrás o anúncio que nós entraríamos num tempo de morte, e nós entramos, eu estou anunciando para você que vem um tempo de ressurreição e vida sobre a tua vida. E sabe o que nós precisamos aprender a ter? Gratidão pela cruz. Nós precisamos aprender a ter gratidão pela cruz, porque o que acontece é que muitas vezes nós começamos a entrar num processo de morte, e nós começamos a invejar aqueles que estão vivendo dias de vitória. Então é como se fala assim, não, eu sei que o que eu estou vivendo é de Cristo, mas no fundo eu começo a olhar para o outro e falo assim, putz, queria estar vivendo. Não, a gente tem que se alegrar por onde Deus está nos conduzindo, é isso, é a satisfação com a sua vida, é a plenitude com o que você está vivendo. Ah, mas a minha luta, não, sempre para você a sua luta vai ser maior que a do outro. Quando a gente aprende a entender que o Deus que é meu pai também é teu pai, e Ele nos trata individualmente, Ele sabe o nível da pancada que cada um aguenta. Ainda bem que você não é eu. Eu acho que a pancada para um apóstolo é mais forte. Mas eu quero te dizer uma coisa, essas pancadas elas não produzem tristeza, elas produzem alegria. Eu não sei te explicar, mas é exatamente o que aconteceu com Moisés. Olha, diga lá para o faraó que eu quero que vocês saiam desse lugar para me celebrar. Senhor, mas no deserto? No deserto. O Senhor me falou, sabe o que eu quero te dizer, meu filho? Sai desse lugar de choro, eu quero que você me celebre. Pai, mas as circunstâncias não mudaram, as lutas continuam, mas primeiro muda aqui dentro. Apóstolo, você está falando que tudo se resolveu na minha vida? Eu falei, não, tudo se resolveu aqui dentro. E quando tudo se resolve aqui dentro, lá fora é só questão de tempo. Eu estou querendo te conduzir nesse lugar, você tem que sair nessa noite, dessa terra da lamentação e entrar na terra da celebração. Você tem que sair nessa noite da terra da espera pela solução e entrar na terra que consegue te fazer ser grato pelo que você vive hoje. Se você entender isso nessa noite, você já deu o primeiro passo para que as coisas comecem a mudar de forma definitiva. Nós viveremos um tempo onde a gratidão e a celebração nunca mais nos deixarão, eu ouvi o Senhor dizer. Ouça o que eu estou falando, eu quero repetir. Nós viveremos um tempo onde a gratidão e a celebração nunca mais nos deixarão. Porque eu estou falando da pessoa de Cristo. Se Ele nunca mais nos deixa, gratidão e celebração nunca mais nos deixam. Quando os nossos olhos se abrem para essa gratidão, nunca mais muda. Todos aqueles que têm o Filho celebram a vida. Quem tem o Filho tem vida. Quem tem o Filho tem festa. Quem tem o Filho tem esperança. Quem tem o Filho tem alegria. Quem tem o Filho tem governo. Quem tem o Filho tem esperança. Quem tem o Filho tem paz. Quem tem o Filho tem saúde. Quem tem o Filho tem resposta. Quem tem o Filho tem a garantia do amanhã. Quem tem o Filho tem um espírito de celebração. Aleluia! Aleluia! Quero te convidar a se colocar de pé.